Bom dia, bom dia. Vamos começar nossa semana de leitura da palavra, nossa semana de buscar a Deus em mergulho na palavra dele, para que ele fale conosco, para que a glória dele venha sobre as nossas vidas. Olá todo mundo que está aí, Ju Cardoso que eu tô vendo, Lucas Gabriel, GS Branco, muito bem, Diego, bom dia. Muito bem, Ingrid, bom dia, várias pessoas aí, que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo venha sobre nós, que a gente tenha uma semana muito abençoada, de mergulho na palavra de Deus, de busca a sua palavra, de busca a sua presença. Como foi teu fim de semana? Foi bênção? Participou de algum culto online ou até mesmo presencial? A gente teve uma experiência muito legal ontem aqui em Brasília, como já virou nossa tradição. Domingo de manhã a gente fez nosso drive culto na porta da igreja de Brasília. Foi bênção demais, eu preguei sobre permanecer, sobre a capacidade de permanecer, de continuar crendo em Deus. João capítulo 15 diz que quando a gente permanece nele, a gente dá fruto. Isso foi de manhã, 10 horas. E também à noite a gente fez nosso culto presencial, o retorno dos nossos cultos presenciais. A gente ainda fez um culto teste, só para liderança, para o pessoal da igreja, para a gente implementar as mudanças que tinham que ser feitas. Foi demais. Trouxe uma palavra sobre o que é o ID, o que é o verdadeiro ID. Essas duas palavras que eu estou falando estão aqui no meu feed do Instagram e também no do Bola BSB, tá? Foi bênção demais. Então, como foi teu fim de semana aí? Foi tudo bem? Foi bênção? Recebeu de Deus? Ouviu do Pai? Foi maravilhoso, né? Glória a Deus. Vamos então mergulhar na palavra dele, ouvir o que ele tem para as nossas vidas, o que ele tem falado conosco. Estamos no meio de um livro muito importante, que a gente tem que entender o contexto que ele foi escrito, para que a gente entenda a preciosidade que há no livro de Jeremias, e como ele foi um profeta sozinho, solitário, como ele foi um profeta que clamou numa época em que Israel não queria ouvir clamor. Então vamos orar em primeiro lugar, vamos pedir a Deus para que nos visite, fale conosco. Pai, eu peço que a tua presença venha sobre nós agora nesta manhã. Eu peço que a tua glória se manifeste sobre as nossas vidas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá ordem aos teus anjos e nos visita com a tua presença, com a tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a tua voz e o Senhor fale conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Repreende tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, ao teu derramar, que a tua presença se manifeste, teu reino venha, tua vontade seja feita na terra como no céu. Nós te adoramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Vamos mergulhar no que a palavra de Deus tem para nós? Em nome de Jesus Cristo. Hoje uma correria, um monte de coisa que eu já fiz. Produção, esqueci minha caneca com água. Se alguém tá vendo aí da produção aí fora, me traz uma água aí para eu não desmaiar. Aleluia, senão vamos na fé. Vamos nessa então? Estamos em meio ao profeta Jeremias, a sua história em Israel, a importância que tem Jeremias na história. Jeremias, como a gente já viu, ele muitas vezes é conhecido até como um profeta chorão, um cara que chorava muito, que clamava muito, e aparentemente ninguém o escutava. Pelo contrário, muitas vezes o seu clamor surtiu efeito contrário. Ele era perseguido por alertar o povo, porque ele não alisava, ele falava as verdades. E a gente vai começar no capítulo 13 com o começo do conceito então de Jeremias, do que é o ato profético, do que é profeticamente fazer atos. Deus vai ensiná-lo a fazer atos proféticos. Capítulo 13 de Jeremias, Deus diz para ele assim: Jeremias, vai lá e compra um cinto de linho e coloca sobre os teus lombos. Que loucura é essa, cinto de linho? O cinto de linho representava duas coisas. De linho era feita a roupa do sacerdote. Então o sacerdote tinha nas suas vestes um cinto de linho. E o cinto de linho, ele também mostrava o seu status sacerdotal. Vamos tentar fazer uma comparação só para você entender. É mais, a produção tá atenta. Obrigado, produção, Mila Parente, abençoada. Ei, glória. O cinto de linho era mais ou menos como uma faixa que o cara usa na arte marcial, faixa preta e assim vai, é o cinto. Então você usa o cinto de linho para mostrar que você é sacerdote, para você que tem unção sacerdotal. Então o que ele diz é, capítulo 13, versículo 1, vai, compra um cinto de linho, coloca nos lombos, mas não mete água, ou seja, não lava. Compra, mas não lava, é um ato profético, tá? A gente está falando de um profeta. Então ele diz, eu comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e coloquei nos meus lombos. Então coloquei.
Aí Deus vem falar para ele, agora faz o seguinte, pega o cinto de linho, leva para o Eufrates e esconde-o lá. Eufrates era o nome de um rio que ficava a centenas de quilômetros, então não há evidência que Jeremias realmente tenha ido fazer essa viagem, muito provavelmente não, porque é muito longe, mas sim que ele foi perto de um rio, ele foi perto de algum local para fazer o ato profético, tudo bem? Então lá vem ele com seu cinto de linho, ele tira o cinto de linho e diz, vai até a beira do rio, a beira do Eufrates, e faz o seguinte, esconde-o ali no espaço de uma rocha. Ou seja, enterra o cinto ali, coloca o cinto ali. Que ato profético é esse? Já vou te explicar o que ele está tentando ensinar através de Jeremias. Eu fui, me escondi junto ao Eufrates, então se a gente entender de maneira literal, ele realmente fez essa viagem. Fui até o Eufrates como o Senhor havia me ordenado. Passado muitos dias, disse o Senhor, dispõe-te, vai de novo ao Eufrates, toma o cinto que eu te ordenei que escondesses ali. Então, você não enterrou o cinto? Vai lá e desenterra. Quando eu fui, olha só, versículo 7, cavei, peguei o cinto onde eu tinha escondido, o cinto tinha apodrecido e nada prestava. Então o que Deus estava querendo mostrar? Você comprou um linho de cinto, não, um cinto de linho tão maravilhoso, um cinto de linho que é a imponência do sacerdote, a faixa que mostra seu status, enterre-o e quando você desenterrá-lo, ele vai estar apodrecido. Então a palavra do Senhor veio, versículo 7, assim eu farei da mesma forma com a soberba de Judá e de Jerusalém. Oh meu Deus, esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, caminha segundo a dureza do seu coração, anda após outros deuses para servir e adorar, será como esse cinto que nada presta. Então isso dá um livro, dá uma pregação. Às vezes nós estamos exercendo o sacerdote, nosso cinto está apodrecido. O cinto está lá, o linho está lá, mas já está apodrecido, não serve para mais nada. Quando eu tenho coisas enterradas na minha vida, quando eu estou com coisas em oculto na minha vida, o meu cinto apodrece. Quando eu oculto coisas, o cinto já não tem mais valia, já não tem mais validade, ele está apodrecido. Quantos sacerdotes existem, quantos profetas existem, quantos adoradores existem, quantos líderes existem que estão liderando com o cinto apodrecido, que estão liderando com um cinto de linho apodrecido, muito cuidado. Então Jeremias diz assim, o Senhor diz a Jeremias assim vai ser com Israel. Quando você comprou o cinto não era novinho, o cinto não era maravilhoso, o cinto não era lindo, ok, agora o cinto de linho apodreceu, assim vai ser com Israel. Aí ele diz assim, outra coisa, faz o seguinte então, diz para eles que todo jarro vai se encher de vinho. E supostamente isso era uma figura de alegria, né? Pô, todo jarro vai se encher de vinho, é festa então, tudo vai ser uma grande festa. Assim diz o Senhor, versículo 13, eu encherei de embriaguez todos os habitantes da terra, os reis que se assentam no trono, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Ou seja, eles vão perder o rumo, vão cambalear tontos, perdendo o rumo, é isso que ele está dizendo. Faloei ou os farei em pedaços, atirando um contra os outros, não terei pena, não terei compaixão, para que não os destrua. Ou seja, Deus já estava anunciando através do profeta que a mão dele iria pesar. Eu estou dizendo que Jeremias começou a escrever na época de Josias e entrou depois na época do reinado dos filhos de Josias, antes do exílio, ele está alertando do exílio. E o alerta serve para dizer, Deus vai fazer e ele está justificando por que ele vai fazer porque vocês estão distantes de mim, e também o alerta serve para que algumas pessoas tenham a chance de se arrepender. Então de novo ele continua falando, olha só, versículo 15, atentai e ouvi, não fiquem soberbos, porque o Senhor falou. Dê glória ao vosso Deus antes que os pés de vocês tropecem. Ele está falando no versículo 16. Agora, se vocês não ouvirem isso, versículo 17, vocês chorarão, os meus olhos amargamente se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Chegou o tempo de se entregar e de se humilhar. Ele está falando no versículo 18. Diz ao rei, diz para a rainha, humilhai-vos, se senta no chão, caiu a coroa da vossa cabeça. A casa está caindo para vocês, vocês não estão percebendo. Vocês precisam despertar. Então ele estava trazendo um despertar para Israel, para Judá, mas Judá não parecia querer despertar. Não, vocês não vão ter o que dizer lá na frente, é o que ele diz no versículo 22. Quando vocês disserem com vocês mesmos, por que me sobrevieram essas coisas?
Então saibam que pela multidão das tuas maldades se levantaram tuas fraldas, teus calcanhares sofrem violência. Ou seja, não vão dizer lá na frente que vocês não sabem por que vocês estão sofrendo, hein, Judá? Eu estou avisando antes, era mais ou menos isso que Jeremias estava tentando dizer. Eu estou alertando vocês, não vão lá na frente dizer que vocês não sabem o que está acontecendo. Inclusive, ele começa a predizer e mostrar um momento de grande seca que ocorreria. Porque se você lembrar comigo lá em 2 Reis capítulo 25, um pouquinho antes do cativeiro babilônico, que vem sobre a nação uma grande seca, uma grande fome. E lá ele está prevendo isso de novo, olha lá. Veio a palavra do Senhor, capítulo 14, versículo 1, a Jeremias a respeito da grande seca. E diz assim, anda chorando, Judá, suas portas estão abandonadas. De luto se curva até o chão, o clamor de Jerusalém sobe. Por quê? Versículo 4. Versículo 3, olha lá. Os poderosos mandam os criados pegar água, eles voltam desesperados, chorando porque não tem água, não acham água. Por quê? Versículo 4. Porque não tem chuva sobre a terra. A terra está deprimida, os lavradores decepcionados. Deus começou a pesar a mão, a seca está vindo. Agora, o que acontece quando tudo isso começa a acontecer? A gente vai ver uma sequência de diálogos muito interessante. Porque o profeta, ele começa a clamar pelo povo, é a função do profeta. Você lembra que o profeta, ele intercede junto a Deus a causa do povo? O profeta também alerta o povo e o profeta também comunica o que Deus está dizendo. Lembra que são 3 funções do profeta predominantemente? A gente vai ver Jeremias tentando exercer essa função. Quando ele começa a ver Deus prevendo a ruína, prevendo a destruição, o cinto de linha apodrecido, a grande seca que vai vir, a chuva que não vai chegar, ele fala, meu Deus, versículo 7, age por amor do teu nome. Rebeldias se multiplicaram, nós pecamos contra ti. Ele apela e diz, ó esperança de Israel, ó Redentor, no tempo da angústia, por que você se desvia? Por que você não nos escuta? Por que a gente está sendo surpreendido como um homem que não pode se salvar? Senhor, que está em nosso meio, nós somos chamados pelo teu nome, não nos desamparam, não nos desampare. Então até aí está tudo bem, porque a função do profeta é clamar. Mas Deus vai responder. E às vezes a resposta de Deus não é aquela que a gente estava imaginando. Porque ele diz assim, versículo 10. Assim diz o Senhor sobre esse povo. Eles gostam de andar errantes. Eles não param os seus pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Mas se lembrará da maldade deles e punirá o seu pecado. Olha o versículo 11 do capítulo 14. Então o Senhor disse mais ainda a mim, Jeremias. Não rogues por este povo para o bem dele. Quando eles jejuarem, eu não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos e ofertas, eu não me agradarei. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Opa! Então Deus sabe que Deus estava ensinando para Jeremias? Jeremias, não queira ser Deus na vida de pessoas que não querem se arrepender. Deixa eu falar de novo. Não queira ser Deus na vida de pessoas que não querem se arrepender. Eles não querem se arrepender, Jeremias. Não adianta clamar. Eles não querem, eles gostam de estar no caminho que eles estão. Você está querendo ser Deus na vida deles. Você está querendo dizer, não, Senhor, de misericórdia, por favor, os poupe. Você está querendo ser Deus. Eu sou Deus. Eu já disse que eu vou julgá-los. Se eles não se arrependerem, eles não se arrependem. Então, Jeremias, você está clamando errado. Ele estava ensinando Jeremias. O que eu quero te dizer? Nós, como líderes, pastores, irmãos e irmãs em Cristo, a gente acredita nas pessoas até o fim, a gente investe nas pessoas até o fim, mas há um momento que essas pessoas fazem escolhas, há um momento que essas pessoas escolhem se desviar, escolhem surtar, escolhem ir para o pecado, e você continua clamando a Deus, mas agora é Deus que vai cuidar delas, não é você que vai ficar, Senhor, poxa, aconselhei tanto, investi tanto, a pessoa se separou, aconselhei tanto, a pessoa foi embora da igreja, aconselhei tanto, a pessoa não sei o que, não é em você, líder, você fez a tua parte, você clamou, você buscou, você deu apoio, você deu direção. Há um momento que a pessoa cai nas consequências de suas próprias escolhas. É isso que a Bíblia está mostrando. Então Deus está falando para Jeremias, Jeremias, não clama por eles. Para o bem deles não adianta você clamar, eu não vou ouvir. A Jeremias continua, Senhor, então eu disse, versículo 13, Senhor, eis que os profetas, todo profeta está dizendo que eles não vão ver espada. Todo profeta está dizendo que vai ter paz, ou seja, Deus, o que está errado? Sou eu ou os profetas? O que está acontecendo? Então o Senhor diz, olha isso, versículo 14, os profetas profetizam mentiras em meu nome, eu nunca os enviei, nunca dei ordem, nunca falei a eles, eles estão tendo visão falsa, adivinhação, vaidade e engano, isso é que eles profetizam.
Então o Jeremias está falando, Senhor, mas por que está tanto profeta então por aí? Falando, não, vai dar tudo certo, está tudo em paz, não tem problema. Deus falou, eu nunca enviei esses profetas. Eles estão profetizando engano, adivinhação, vaidade, mentira. Eu não ordenei que eles profetizassem assim. Assim diz o Senhor, versículo 15, acerca dos profetas que profetizam em meu nome sem que eu tenha mandado. A espada e a fome serão consumidas esses profetas. Eles vão ser consumidos também. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Então não adianta, Jeremias, tem horas que a nação vai cair no julgamento de Deus porque eles estão distantes do Pai. Então não é que eu não te escute, é que agora você está querendo entrar num canal, Jeremias, que eu sou Deus, não queira você ser Deus na vida dessa pessoa. Estão comigo aqui? Versículo 17. Então diga essas palavras para o povo. Os meus olhos derramem lágrimas de dia e de noite, não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada e foi ferida dolorosamente. Ou seja, chora por eles, mas a punição você não vai conseguir evitar deles não, viu, Jeremias? Aí, Jeremias insiste, porque ele é profeta. Ele quer clamar pelo povo. Eu até entendo, Jeremias, ele quer clamar. Acaso, Senhor, de todo rejeitaste a Judá, versículo 19? Aborrece tua alma, Sião, porque o Senhor nos feriu e não há cura para nós. Aguardamos a paz, não tem nada de bom, tempo de cura, está o terror. Nós conhecemos, ó Senhor, nossa maldade, a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Perfeito, Jeremias. Só que Jeremias estava sozinho, então não vem com essa de nós conhecermos. Então aqui, ele estava querendo assumir um papel de arrependimento que o povo não tinha ainda. Ele estava querendo se arrepender pelo outro. Você está comigo aqui? Arrependimento é individual. Deus só responde com misericórdia quando há arrependimento, e individualmente falando. Então não adianta falar, Senhor, misericórdia desse povo, nós sabemos que Tu és Deus. Nós sabemos não, está todo mundo idólatra, Jeremias. Deus estava ensinando para ele. Então comigo, não nos rejeite, versículo 21, por amor do Teu nome. Não nos cubra de vergonha. Lembra-te, não anula Tua aliança conosco. Acaso entre os ídolos dos gentios haverá alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não, é só o Senhor que dá. Nós esperamos em Ti. Nós esperamos em Ti. Aí olha o diálogo, olha a resposta de Deus para Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Jeremias, segura a onda aí, cara. Se você fosse Moisés ou Samuel, nem assim eu te ouviria. Olha que pancada. Versículo 1. Diz, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lançá-los de diante de mim e saiam. Lança-os diante de mim e saiam. Ou seja, não atrapalhe o que eu vou fazer. Estão aqui comigo? Então o que eu quero te dizer? Às vezes você está acompanhando a vida de alguém, você está aconselhando a vida de alguém, você está cuidando como pastor, como líder, mas não queira você ser Deus. Dê todas as ferramentas para que a pessoa se acerte, dê todas as ferramentas para que a pessoa se conserte, mas há um tempo que essa pessoa responde diretamente a Deus. Então o que Jeremias estava tendo que aprender é, calma aí, não adianta você tentar entrar na brecha por todo mundo, falar, Senhor, nós nos arrependemos, enquanto os caras lá atrás estão fazendo sacrifício humano, estão vivendo imoralidade sexual, estão pervertendo sacrifícios, estão pervertendo adoração, estão adorando ídolos, e você aqui, não, nós nos arrependemos. Não vem passar pano para ninguém, Jeremias, é isso que Deus estava dizendo. Deixa que eu cuide, nem se você fosse Moisés ou Samuel, esse povo eu não vou responder, porque eles não querem ouvir a minha voz. Então uma coisa é quando há arrependimento, está comigo? Outra coisa é quando não há arrependimento, tem um momento que você tem que falar, Senhor, eu fiz a minha parte, eu falei, eu aconselhei, eu instruí, eu orei, agora, meu Deus, é o Senhor que vai tratar. Eu espero que haja arrependimento para que em nome de Jesus Cristo exista reconstrução. Mas já não está mais na minha mão. Essa era a posição que Deus estava esperando de Jeremias. Estão aqui comigo? Então Jeremias continua. Quando eles disserem, Senhor, Tu me rejeitaste, versículo 6, voltaste para trás, eu levantarei a mão contra ti, te destruí o rei, estou cansado de ter compaixão. Ou seja, já chega. Eu cirandei com pá nas portas da terra, eu fiquei peneirando, isso que ele está dizendo, mas mesmo assim, não deixaram os seus caminhos, versículo 7, as viúvas se multiplicaram como a areia do mar, o destruidor venceu a mãe dos jovens, eu os entregarei à espada, versículo 9, diante dos seus inimigos. Não adianta, Jeremias, eu entendo teu clamor, mas agora esse povo está comigo. Aí Jeremias fala, ai de mim, minha mãe. Que versículo top, versículo 10.
Ai de mim, minha mãe. Tipo, o profeta chamou a mãe, falou, agora a casa caiu. Ai de mim, minha mãe. Porque você deu luz a homem de rixa, homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles emprestaram a mim com usura, todavia eles me amaldiçoam. Então ele começa a pôr em xeque o seu próprio chamado e ministério, que ele está falando, cara, todos os profetas estão falando de paz, eu estou falando de arrependimento. Ai de mim, minha mãe, por que minha mãe deu luz a um homem de rixa? Por que eu só consigo ter palavra de dureza? Ele estava entrando num conflito com ele mesmo, você entende? Porque não é fácil você ser sozinho, clamando contra uma nação inteira que está perversa. Ai de mim! Mas o Senhor me disse, versículo 10, na verdade eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade, no tempo da aflição. Eu vou ser contigo. Eu vou ser contigo. Jeremias está dizendo dele mesmo, ele estava falando assim, versículo 16, Senhor, quando eu achei as tuas palavras, eu logo as comi. As tuas palavras me foram alegria, gozo para o coração, pois pelo teu nome eu sou chamado, Senhor dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Então, o que Jeremias tinha uma chamada solitária? E, muitas vezes, e principalmente os pastores vão me entender aqui, os pastores estão me assistindo. Muitas vezes a chamada de um pastor é uma chamada solitária. Solitário não quer dizer que você não vai ter amigos, não vai ter pessoas ao teu lado, mas muitas vezes você vai sozinho ter que liderar. Sozinho você vai ter que tomar decisões. Sozinho você vai ter que ir para um lado e para o outro. E depois que você tomou a decisão, você traz para a tua equipe te ajuda. Mas há coisas que você sozinho tem que resolver na presença de Deus. E Jeremias estava assim, Senhor, eu sempre me aceitei solitário, não me envolvi nessa treta, não me envolvi nessa confusão em Israel. Então ele estava falando sobre ele mesmo agora. Por que, versículo 18? Por que dura a minha dor continuamente? Por que a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam? Então olha o ponto que Jeremias chega nesse momento. E por isso que às vezes, quando você passa lutas, até do próprio Deus você duvida. Você fala, Senhor, será que eu estou vivendo um engano? Jeremias estava assim. Por quê? Porque ele estava falando, cara, eu estou clamando sozinho. Aparentemente ninguém me escuta. Pelo contrário, todos os outros profetas estão falando de paz. É óbvio que todo mundo vai preferir os profetas que falam paz do que os profetas que falam arrependimento. Eu estou sozinho aqui. Será que eu estou vendo uma ilusão? Deus, eu nunca me envolvi com o oprimido. Senhor, mas por que minha dor não passa? Por quê? Aí diz assim, então, diz o Senhor, se vocês se arrependerem, eu te farei voltar. E vocês estarão de mim. E se apartará do vil, será minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Ou seja, se o povo se arrepender, eles vão voltar, eles vão vir para o teu lado. Eu, versículo 20, te porei contra este povo, como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar e para te livrar deles, diz o Senhor. Diz o Senhor. Voz profética é a voz que fala a verdade. Frase de hoje. Profeta é aquele que fala a verdade. Profeta é aquele chamado por Deus para falar a verdade. Ele não fala paz se Deus está mandando guerra. Ele não fala guerra se Deus está mandando paz. Ele fala a verdade. E muitas vezes o profeta vai ficar solitário nos seus pensamentos. Muitas vezes os profetas vão ser a minoria. Você mesmo, nós como cristãos, muitas vezes a gente vai ser a minoria perto de uma sociedade que quer viver em corrupção e iniquidade. Mas nós temos que levantar pelo Senhor. Olha só, ele está falando de novo, inclusive a aliança que ele teve que fazer com Deus. Porque olha o que Deus pediu para ele no versículo 1 do capítulo 16. Veio a minha palavra do Senhor e disse, não tome mulher e não tenha filhos neste lugar. Então ele era realmente sozinho. Ele fez um voto naquela época, graças a Deus, de celibato. Ele não teve esposa, não teve filhos. Por quê? Porque o fato dele não ter esposa e não ter filhos mostrava que ele acreditava na essência profética que Deus estava trazendo para ele. Por quê? Porque se nessa terra os filhos vão sofrer, se nessa terra os filhos vão morrer à luz da espada, as famílias vão morrer à luz da espada, por que eu vou gerar filhos nessa terra? Era mais ou menos isso que Deus estava tentando exemplificá-lo ou usá-lo como exemplo. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos, das filhas que nascerem nesse lugar, acerca das mães, que os que tiverem e dos pais que gerarem nessa terra morrerão vitimados de enfermidades. Serão pranteados e nem sepultados, mas nem dá tempo de enterrar, de tanto que vai ser a destruição, isso que ele está falando. Então tem uma posição solitária.
Jeremias, tem uma posição de discrição diante de tudo isso. Faz o seguinte, versículo 8, nem entra na casa do banquete para te assentar com as pessoas para comer e beber. Viva uma vida mais reclusa, viva para a tua chamada. Jeremias, naquela época, então, é a figura da consagração. Ou seja, se eu estou vendo que Deus vai pesar a mão, não vou ficar no meio dessa festa. É isso que ele está falando. Como que a gente traduz isso para hoje? Não é que você não tem que participar de festa, não tem que conviver mais socialmente, não tem que casar, não tem que ter filho. Case, tenha filhos, tá tudo certo, tá? Eu casei maravilhosamente, tenho filhos maravilhosos, tá tudo certo. Mas o que ele está dizendo? Há locais de destruição que você não tem que sentar na casa do banquete para sentar. Isso sim a gente tem que ser até o dia de hoje. Então, se Deus vai pesar a mão, se Deus vai trazer justiça em algum momento, você não tem que estar envolvido nisso, ok? Então, o que eu quero dizer isso? Você não tem que estar envolvido em rodas de deslealdade, de fofoca, de criticismo. Você não tem que estar em comunhões que falam de pessoas que não estão ali. Então, qual que para mim é o termômetro e o filtro de que comunhão eu tenho que participar ou de que roda eu tenho que estar presente? Para mim, um dos filtros que eu tenho para minha vida. Se eu estou no local em que começa a se citar pessoas, principalmente se são líderes meus, e elas não estão presentes para ouvir, eu já não tenho que estar ali. Porque ali já se tornou um foco de fofoca, deslealdade e crítica. Entendeu comigo? Uma coisa é você estar reunido, eu, por exemplo, estar reunido com meus presbíteros e falar de um caso, de uma pessoa que eu quero que eles ajudem e tratem. Óbvio, isso é cuidado. Agora, outra coisa é quando eu estou numa reunião qualquer, numa festa qualquer, numa comunhão qualquer, comendo uma pizza com alguém e de repente o centro do assunto começa a ser uma pessoa que não está lá e principalmente que é minha líder ou que convive comigo no ministério. Ali já ficou perigoso esse assunto. Por isso que Deus estava dizendo para Jeremias, nem senta na casa dos banquetes. Não festeja com esse povo, porque eu te chamei para ser separado. Eu te chamei para estar ao lado, Jeremias. É isso mesmo. Aí ele continua dizendo assim, ó. Porque, versículo 13, eu vos lançarei fora desta terra para uma terra que vocês não conhecem. Vocês vão servir a outros deuses de dia e de noite. Eu não vou usar de misericórdia para vocês. Estão vindo dias assim. Porque, versículo 17, os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a iniquidade aos meus olhos. Então o que Deus está dizendo? Eu conheço a realidade. Versículo 17, versículo 1, capítulo 17, perdão. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e na ponta dos seus altares. Ou seja, não é que escreveu com lápis que dá para apagar. Foi escrito com ferro, foi escrito com diamante. O pecado está aí na cara de vocês, o que vocês estão fazendo. Assim diz o Senhor, então, versículo 5, famoso versículo de Jeremias, versículo 5 do capítulo 17. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, você já ouviu, óbvio, você já ouviu, pessoas usando esse versículo totalmente fora de contexto? E normalmente quando você se fere com alguém, sabe? Você se fere com alguém na igreja, alguém faz mal pra você, pisa no teu calo, faz alguma coisa e você fala, maldito homem que confia no homem. Já viu alguém usando esse versículo? Tá completamente fora de contexto falar essa frase, não tem nada a ver. O que a Bíblia não está falando maldito é aquele que confia no outro. Ou maldito é o homem que confia no homem, eu sabia que eu ia me decepcionar. Tá errado, tá fora de contexto. Ok? Maldito o homem que confia no homem. O que a Bíblia está tentando dizer é, maldito é aquele que confia em si mesmo. Porque era como Israel estava. Israel estava confiando em si mesmo. Ele está dizendo, maldito é aquele que confia em si mesmo, que acha que sozinho tem respostas. Por quê? Esta pessoa, versículo 6, olha lá, será como um arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem, antes morará em lugares secos, terra salgada e inabitável. Porém, versículo 7, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então esse versículo ele não é para eu falar do outro, não, é para eu falar de mim, é para eu pensar, calma aí, maldito é o homem que confia no homem, quando eu achar que eu sei todas as respostas, quando eu achar que eu sou senhor de mim, maldito é o homem que confia no homem, para que eu não me torne um arbusto solitário no deserto, numa terra salgada e sem habitação, ok? Porque o coração é enganoso, a Bíblia está dizendo, então entendeu o versículo?
Eu, o Senhor, versículo 10, sou eu que esquadrinho o coração, eu que provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. De novo, é individual a questão. Tamo junto aqui? Tá me entendendo? Aí lá vem Jeremias clamando pelos seus a Deus que o socorra. Por quê? Porque Jeremias ele era frequentemente perseguido. Você imagina que é numa nação onde todos os profetas estão falando que vai ter paz, você ser o único profeta ou um dos únicos profetas que está falando que Deus vai trazer arrependimento? É óbvio que ele vai ser perseguido. Então lá vem ele. Ele diz assim, versículo 3, Senhor, esperança de Israel, os que te deixam serão envergonhados, os nomes do que se apartam de ti vai ser escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de água viva. Deixa eu ler de novo esse versículo com calma. Senhor, esperança de Israel, Jeremias está dizendo, os que vão te deixar vão ser envergonhados, e os que se apartarem de ti, o seu nome será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, fonte de água viva. Deixa eu falar de novo. Os que se apartarem de ti, seu nome será escrito no chão. Faz uma pausa aqui. Você lembra uma vez, lá no Novo Testamento já, quando Jesus Cristo pega uma mulher em flagrante adultério, ou Jesus Cristo não, as pessoas pegam uma mulher em flagrante adultério e trazem-a para Jesus? Você lembra disso? E todos com pedras nas mãos para matar a mulher? Você lembra o que Jesus começa a fazer? A Bíblia diz que Jesus começa a escrever no chão. Ele começa a passar o dedo no chão assim, ó. Jeremias 17:13. O nome dos que se apartam de ti será escrito no chão, daqueles que abandonam o Senhor. Então, olha o que eu entendo que aconteceu naquela época. Isso dá uma pregação também. Todo mundo com a pedra pronta. A mulher lá chorando lá, peguei em flagrante adultério. Jesus começa a escrever no chão. João, adúltero. Emanuel, rouba impostos. Ele começa a escrever o que aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos tinham de maldição. E eles começam, opa, vai começar a revelar o meu, some todo mundo. Tá entendendo comigo? Porque Jesus Cristo é a graça que me perdoa os meus pecados. Só quis trazer esse adendo aí, para depois você estudar mais, tá? Então ele está falando, Senhor, o que eu te peço, Pai? Me cura, eu vou ser curado. Me salva, eu vou ser salvo, Senhor. Senhor, deixa eu lembrar uma coisa aqui, versículo 16. Eu não me recusei a ser o pastor. Eu não me recusei a ser pastor, a te seguir, Pai. Senhor, que eu não seja motivo de terror, meu refúgio é o Senhor no dia do mal. Sejam envergonhados que me perseguem, não seja eu envergonhado. Ou seja, ele estava clamando a Deus, estou passando perseguição, está difícil, me ajuda, Pai. Ele volta a tentar trazer consciência aos filhos de Israel, porque Deus o manda ir para a porta da cidade e dizer assim, gente, vocês estão trabalhando no sábado. No sábado vocês estão carregando as suas cargas, vocês não podem fazer isso de acordo com a lei. E aí não é a questão importante, não é o dia da semana, mas hoje, nos dias de hoje. Mas a importância é quanto você descansa no Senhor, o quanto Ele depende de ti. Como que é esse princípio hoje? Eu não consigo conceber, por exemplo, um domingo talvez, 2 talvez, mas você frequentemente fala, não, hoje eu não posso estar no domingo no culto, porque eu tenho que trabalhar. Se você está cumprindo seu turno de trabalho, obviamente você tem que trabalhar e ir no trabalho, mas às vezes você tem trabalho que você pode fazer em casa, se você pode fazer no seu horário, é isso que eu estou falando. Então é isso que ele está dizendo, você tem que parar em algum momento ao Senhor. E mesmo você que tem turnos diferentes de trabalho, busca o Senhor de outro jeito. Hoje tem culto online, tem GTV, tem live da Bíblia, tem muita coisa que você pode fazer buscar o Senhor. Você nunca mais pode usar o teu trabalho como desculpa para não buscar Deus, porque 24 horas por dia, 7 dias da semana, tem pregação disponível na internet. Então, de alguma maneira, você tem que buscar. É isso que ele está dizendo. Então, está tentando acordar o povo de novo. Vocês não estão respeitando o meu sábado. Isso é só uma mostra que vocês não respeitam mais a aliança que vocês têm para comigo. Então, atendem e acordem. E aí Deus vai dar para Jeremias uma visão muito importante, muito interessante, porque em Jeremias 18 ele fala, Jeremias, vai para a casa do oleiro. O oleiro era o cara que fazia vasos. Então ele diz, vai lá e fica observando um pouco o oleiro. E o oleiro era mais ou menos assim, ele está começando a fazer o vaso lá na roda, ele fica pisando na roda ali, a roda vai girando, ele vai moldando a argila. Se ele percebe alguma imperfeição na fase inicial, enquanto a argila ainda está úmida, ele amaceta tudo de novo e começa de novo, ok? Na minha época, raiz, tinha uma música que dizia assim, eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Você nem sabe essa aí. Se você sabe, levanta a mão que você está junto comigo na antiguidade. Então, Jeremias, vai na casa do oleiro, dá uma olhadinha lá, repara o trabalho dele. Vai para a casa do oleiro, versículo 2, capítulo 18.
Então ele diz, eu desci na casa do oleiro, ele estava lá entregue a sua obra, trabalhando. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na sua mão, ele voltou a fazer outro vaso, segundo se bem me pareceu. Então Deus falou assim, eu não vou poder fazer isso com Israel, como o oleiro fez com o vaso? Então assim vocês são na minha mão, casa de Israel. Então você está dizendo, Jeremias, calma, eu vou fazer como o oleiro faz, eu vou amacetar tudo de novo, mas eu não vou desprezar. Eu vou recomeçar minha obra na vida de Israel. Então até as lutas que eles vão passar, porque eles precisam passar, porque estão distantes de mim, estão sob o meu controle. Ó, no momento que eu te falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar ou derribar, Jeremias, versículo 8, se essa nação se converter da maldade, eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então não é que eu sou punitivo. Quando eu trouxer julgamento para uma nação, se a nação se arrepender, eu também vou me arrepender, eu também vou mudar de ideia. Mas eles não se arrependem. Então, eu estou formando um plano contra vocês. Versículo 11. Se convertam agora do seu mau proceder, ajustem o caminho de vocês. Eu estou dando chances. Eu estou dando chances a você. Aí só que Jeremias continuava sendo perseguido. Porque versículo 18 diz, então disseram assim, vinde, vamos forjar projetos contra Jeremias, porque não há de faltar lei ao sacerdote, conselho ao sábio, palavra ao profeta, vamos ferir com a língua, para que não atendamos as suas palavras. Ou seja, vamos criar uma artimanha, não vai faltar sabedoria pra gente, não vai faltar profecia pra gente, vamos pegar esse cara. Aí versículo 20, versículo 19, olha pra mim, Senhor, ouve a voz dos que lutam comigo, como que eu vou me defender, Senhor? Tu, Senhor, versículo 23, tu sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoe iniquidade, ou seja, ele estava sofrendo ameaça de morte. Aí olha que interessante o capítulo 19, porque no 18 ele começa falando, vai na casa do oleiro e vê o oleiro pegando um pedaço de argila e reconstruindo. No capítulo 19 ele já faz outra história, ele fala, faz o seguinte, vai lá e pega uma botija pronta. Compra uma botija pronta e leva na porta da cidade e diz assim, escutem a palavra do Senhor. Escutem a palavra do Senhor. Vocês estão se entregando para Baal. Você vai ler ali. Por isso, versículo 7, eu vou fazer cair Judá e Jerusalém a espada. Versículo 8, essa cidade vai ser espanto. Então, olha que interessante, versículo 10. Você vai quebrar a botija na frente de todos os homens que estão contigo. Então, olha que analogia legal. Primeiro você vai lá na raiz, onde ainda é argila e material que se pode trabalhar e ver que lá há conserto. Mas há momentos que quando o vaso já é pronto, não tem outra opção, Jeremias, tem que quebrar o vaso. Tem que quebrar o vaso para reconstruir de novo. Deste modo, versículo 11, quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais se refazer, aquilo que eu acabei de explicar. Assim farei deste lugar, diz o Senhor, versículo 12, e os seus moradores, e desta cidade um tofete. Então assim eu vou quebrar os vasos, assim eu vou trazer a minha justiça. Aí você pode imaginar, poxa, deve ter sido demais, deve ter sido um culto de poder, de arrependimento, aquela palavra cajado que todo mundo ouviu, glória a Deus, Jeremias foi colocado no ombro do povo, jogado para o alto e para cima, será? Passur, um dos filhos dos sacerdotes, quando escuta Jeremias profetizar nesse nível de que Deus ia colocar a mão, de que Deus ia quebrá-los como um vaso, sabe o que Passur faz? Passur, versículo 1 do capítulo 20. Filho do sacerdote, presidente na casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Feriu Passur o profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior da casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou Jeremias do tronco. Ele ficou um dia amarrado no tronco. Tronco não é amarrado na árvore cantando glória a Deus, aleluia. Tronco é o local que se amarrava para levar chicotada, para apanhar. Então pensa comigo. O quão disposto nós estamos a falar a verdade. O quanto nós estamos dispostos a permanecer íntegros na palavra que o Senhor tem para nós. Talvez na casa do Senhor a gente vai ser julgado, inclusive. Vão amarrar no tronco, é isso que ele está falando. Vai apanhar. Feriu Passur a Jeremias. Pensa nisso. Jeremias falando, cara, tudo que eu estou falando é a verdade. Agora estou amarrado num tronco um dia inteiro, apanhando. Jeremias, então, quando ele é solto, ele fala assim, Passur, agora você já não chama mais Passur, agora você se chama o terror por todos os lados. Jeremias não pipocava. Por quê?
Porque você, o Senhor diz, eu trarei terror sobre você mesmo, sobre todos os teus amigos, eu vou entregar vocês na mão do rei da Babilônia. Porque o que vocês estão fazendo com o profeta Jeremias é só um indício do que vocês estão fazendo com o próprio Deus. Passur, versículo 6, e todos os moradores da tua casa, vocês vão ao cativeiro, vocês vão para a Babilônia. Evidente que Jeremias vai se lamentar. Evidente que ele vai falar, Senhor, o Senhor me persuadiu e eu estou persuadido, ou seja, o Senhor me convenceu a falar, versículo 7. Mais forte foste do que eu e prevaleceste, ou seja, a tua vontade está vencendo sobre a minha. Mas eu sirvo de escárnio, de zoação todo dia. Cada dia um deles zombra contra mim. Sempre que eu falo, eu tenho que gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou uma vergonha todo dia. Toda vez tenho que gritar isso, Deus. Quando eu pensei, não me lembrarei dele, já não falarei mais no seu nome. Chega, desisti. Cansei do ministério. Porque às vezes cansa mesmo, não é isso, líder? Cansei, não quero mais. Então, o meu coração, isso foi como fogo ardente, ou seja, o que arde em mim não me deixa calar. O que arde em mim não me deixa ficar quieto. O que arde em mim, quando eu pensei, chega dessa história, já fui parar no tronco por ficar falando violência e destruição. Fui parar no tronco por falar a verdade. Chega, não quero mais. Cansei, não vou mais me lembrar disso. Meu coração não me deixou. Nos meus ossos eu sofri. Não dá mais, Senhor, mas meu coração me faz prosseguir. A paixão que eu tenho pela tua presença, porque, versículo 11, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão envergonhados. Ele está cansado ao ponto que ele termina o capítulo 20, tipo, desesperado, falando, Deus, maldito o dia que eu nasci, versículo 14, não seja bendito o dia que minha mãe deu luz. Maldito o homem que deu a boa notícia para o meu pai, dizendo que um filho tinha nascido. Quem dera eu tivesse morrido. Quem dera minha mãe tivesse ficado grávida para sempre, eu não tinha nascido. Eu saí do ventre materno e estou cheio de tristeza, estou consumido. Ele estava amargurado. Ministério cansa às vezes. Funções ministeriais cansam às vezes. Guerrear sozinho num mundo que está em imoralidade cansa às vezes. Ser o único cristão da sua família cansa muitas vezes. Ser o único cristão no teu ambiente de trabalho cansa às vezes. Mas o Senhor contigo é um poderoso guerreiro. Ele vai fazer teus inimigos tropeçarem. Então vai além do cansaço, tudo bem? Aí nós vamos ver os capítulos 21, 22. Deixa eu ver isso, 21, 22. Ele falando profecias contra os reis de Judá e prevendo que seria a Babilônia, Nabucodonosor, que invadiria Israel, que invadiria Judá. Então depois você vai ler com calma. Mas, por exemplo, ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 21, eu vou ferir os habitantes dessa cidade, tanto os homens como animais vão morrer de pestilência. Vou entregar vocês, versículo 7, na mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Aí ele começa a falar contra a casa real de Judá, capítulo 22. Ele diz assim, desce e anuncia, versículo 1, a Judá, anuncia essa palavra, escutem reis de Judá, se vocês cumprirem essa palavra, pelas portas dessa casa, os reis vão se assentar. Agora, versículo 5, se vocês não derem ouvido, eu juro por mim mesmo, essa casa se tornará desolação. Então ele vai começar a falar contra os reis de Judá. Ele começa falando contra o rei Salum, que é um dos filhos de Josias. Rapidamente ele fala. Depois ele fala contra Jeoaquim, outro filho de Josias, como dissesse, cara, você não está lembrando do que teu pai foi, um homem bom, um rei bom, e continua reinando desta maneira. Aí ele vai falar contra Jeconias, também outro dos filhos, olha lá, versículo 24, a partir do 24 ele diz, tão certo como vive o Senhor, Jeconias, filho de Joaquim, ou seja, Joaquim era filho de Josias, Joaquim, filho de Jeconias, filho de Joaquim, você entendeu? Se você fosse o anel da minha mão, eu te arrancaria. Ou seja, ele está profetizando contra os reis. Os reinados iam começar a cair. Aí ele começa a profetizar e o capítulo 23 é muito importante. Hoje nós vamos até o 26, tá? O 23 diz assim, ai dos... Presta atenção, deixa eu beber uma água. Versículo 1 do capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai daqueles que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor.
Vocês dispersaram as minhas ovelhas, as afugentastes, não cuidaram dela, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Já parou para pensar na responsabilidade que está em ser um líder? Em ser um pastor ungido, nem te falo, né? Mas isso é um líder de uma célula, um líder de um ministério. Você pastoreia ovelhas, você cuida de pessoas. Então Deus está dizendo, ai daqueles que ao invés de ajuntar estão dispersando. Ai daqueles que ao invés de curar estão ferindo. Eu mesmo vou assumir esse papel, diz o Senhor, versículo 3. Eu mesmo vou recolher o restante das minhas ovelhas. De todas as terras que elas tiverem sido afugentadas, eu vou fazê-las fecundas. E eu vou levantar sobre elas pastores que as apacentes, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, mais uma vez, ele está mostrando, não é porque você vai se ferir com um pastor, não é porque você vai se ferir com um líder, não é porque você vai se ferir com alguém que todo pastor, que todo líder está tudo dentro do mesmo saco. Não, o que ele está dizendo é, ai daquele que está fazendo errado, mas eu vou levantar aqueles que vão fazer certo. É isso mesmo. A pergunta é para nós líderes, qual lado nós vamos estar? Daqueles que ferem, afugentam e dispersam, ou daqueles que apacentam, cuidam e não espantam? Tudo bem? Essa é a nossa decisão, e eu sei que a nossa decisão é a opção B de bola. Nós vamos ser pastores que apacentam, que cuidam, que não espantam as pessoas, que amam acima de todas as coisas. Tudo bem? Aí ele fala que vai vir um renovo, e até já dá um indício messiânico aqui, ó. Eu levantarei, versículo 5, a Davi um renovo justo, vai ser levantado, um rei que reinará, que vai agir sabiamente. Eu levantarei, nos seus dias Judá será salvo, versículo 6, o seu nome será Senhor, justiça nova. Então há uma opção de redenção, há uma solução de salvação, há uma opção pra gente no meio da batalha. Aí ele vai bater mesmo na continuidade do 23, até entrar no 24, mas principalmente no 23, sobre os falsos profetas. O que os profetas profetizam falsamente. Olha os profetas, meu coração está quebrantado dentro de mim, versículo 9. Meus ossos estremecem, ou seja, eu estou incomodado com isso. A terra está cheia de adúlteros, versículo 10. Maldição divina. Carreira dos adúlteros é má. Estão contaminados. Presta atenção, versículo 11. Tanto o profeta como o sacerdote. Os seus caminhos vão ser escorregadios na escuridão, eles não vão ter direção. Profetas, não dei ouvidos, versículo 16, as palavras dos profetas que profetizam coisas vãs e vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Eles dizem paz, mas não é paz, vai vir o mal, 17 é o versículo. Quem esteve com o Senhor? Quem ouviu a sua palavra? Quem ouviu de mim? Por que vocês estão profetizando isso? Olha só o que ele está dizendo. Tenho ouvido, versículo 25, que há profetas que proclamam mentiras no meu nome, dizendo, eu sonhei. Que história é essa de sonhei? Vocês estão falando do engano do próprio coração. Jeremias está descendo além, através de Deus, nos profetas que profetizavam falsamente. Profetas, versículo 30, eu sou contra profetas que dizem, assim diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um com seu companheiro. Sou contra os profetas que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Então cuidado, nós temos que ter esse cuidado sempre. Quando a gente for pregar, subir no altar para pregar principalmente, o que eu tenho que pregar é isso. Ok? Se eu briguei com um membro da igreja, eu não tenho que usar o púlpito para tentar me consertar, ou para tentar mandar recadinho. Sabe o que é, gente? Aqui na igreja tem gente que briga com o pastor toda hora. Tá errado. Você tá pregando a tua própria palavra. Você não tem que subir no altar e falar, não, sabe o que é? Eu li no jornal essa semana, foi minha base de pesquisa. Legal, pode até ser, mas o que você extraiu da Bíblia? Quantos versículos bíblicos você põe na tua pregação? Quantos versículos bíblicos você põe na tua palavra? Quanto de contexto bíblico você traz na tua história? Esse é o desafio do pregador moderno, para não pregar superficialmente. Estão comigo aqui? Então o que ele está dizendo é, não prega a sua própria palavra, eu sou contra esse profeta. Eita, Jeremias, abençoado. Deus é que está falando através dele. Sou contra os que profetizam, versículo 32, sonhos mentirosos, dizendo que o Senhor, não, eu não os enviei, eu sou contra isso. Agora, vocês pelo contrário, profetas, do 34 ao 40, ele vai falando, vocês estão trazendo sentença pesada, vocês ficam falando que a mão do Senhor é pesada, sendo que vocês nem sabem o que é isso. Então parem de usar esse termo, parem de colocar no meu crédito coisas que eu não disse, era o que Deus estava falando com aqueles profetas. E o que Deus está dizendo não é de todo ruim.
Porque no capítulo 24 ele vai falar, agora então tem uma visão. Nabucodonosor, na frente dele, tem cestos com figos. Um figo é ruim, azedo, não dá para comer, e outro figo é maduro, dá para comer, é gostoso. Então eu vou tirar os ruins e os bons vão permanecer. É isso que diz o capítulo 24. Vi 2 cestos de figos. Versículo 2, cestos figos com figos muito bons e outros ruins que não podiam comer. Então o Senhor disse, desse modo é que eu vejo Israel. Versículo 5. Porque estes bons figos eu vou favorecer os exilados de Judá. Agora, os ruins eu vou arrancá-los. Tudo bem? Os ruins, versículo 8, como figos ruins não se podem comer, assim eu tratarei os príncipes que ficaram em Judá. Ou seja, os que estão exilados, que eu preservei e foram para o exílio, eu vou cuidar deles, eles vão voltar em paz. Agora, os que ficaram ali com Zedequias, que já estamos já chegando na época do exílio, os que ficaram por último ali, esses eu vou punir, são os figos ruins. Então ele mostra que sempre é uma diferença. Sempre em qualquer história, em qualquer situação, há figos bons e há figos ruins. Aí ele começa a mostrar o tempo que seria o cativeiro. Capítulo 25. Ele está falando, cara, versículo 3, só para vocês não acharem que eu comecei meu ministério ontem, Jeremias está dizendo, durante 23 anos, até hoje, eu tenho trazido a palavra do Senhor desde as madrugadas, mas vocês não escutam, ou seja, não tem desculpa, faz 23 anos que eu estou tentando alertar vocês. Agora, vocês vão para o cativeiro, mas no versículo 12, quando se cumprir 70 anos, eu vou castigar a iniquidade do rei da Babilônia. Então Deus está dizendo, vocês vão, mas eu já até sei quando vocês voltam. Vocês vão ficar 70 anos lá. E não pensem só que vocês vão ser punidos. Todas as nações que estão longe de mim vão ser punidas também. E aí nós vamos ler a partir do versículo 15, Deus mostrando o cálice que ele vai dar de beber para as nações. O cálice significa o julgamento. Aí ele menciona desde o versículo 18, Jerusalém, 19, Faraó e Egito. Aí ele vem falando todas as terras, Filisteus, Asquelon, Edom, Moabe, todas as terras, Arábia, Dedã, Zinri, estou no versículo 26, o rei da Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 27, embebedai-vos e vomitai, não torneis a levantar-nos por causa da espada, Deus vai puni-los. É isso que Deus está dizendo. O Senhor, versículo 30, do alto rugirá, da sua santa morada fará ouvir sua voz, ou seja, Deus vai bradar. Termina então nossa leitura de hoje com Jeremias sendo ameaçado de morte mais uma vez, porque toda vez que ele pegava bem pesado, toda vez que ele acelerava ao ponto que a galera falava, meu Deus do céu, ele era ameaçado de morte. A pergunta é, o quanto nós estamos dispostos a falar a verdade, a pregar a verdade, não só que as pessoas querem ouvir. Essa é a lição de Jeremias hoje. Então lá estava lá, Jeremias, diz assim, no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, o Senhor veio e falou, se coloca lá no átrio, e vai falar, pode ser que ouços se convertam, cada um do seu mau caminho, versículo 3. Então me arrependerei do mal, ou seja, vai pregar a verdade, porque alguém vai se arrepender, Jeremias. Mas, quando Jeremias acabou de falar toda a verdade, versículo 8, lançaram mão dele os sacerdotes e disseram, você vai ser morto. Por que profetiza no nome do Senhor? Por que está dizendo que a gente vai ficar como casa sem habitantes e desolada? Por quê? Tipo, profetiza o que a gente quer ouvir, profetiza. Então os sacerdotes chegaram para os príncipes, agora ele está réu de morte, ele vai morrer. Versículo 11 diz, este homem é réu de morte, ele profetizou contra a cidade, vocês ouviram, e agora? O Senhor, Jeremias só respondeu assim, versículo 12, o Senhor me enviou para profetizar contra esta casa, foi o Senhor que me falou. Então, versículo 16, os príncipes do povo disseram, esse homem não é réu de morte não, porque no nome do Senhor ele nos falou. Deus trouxe justificação. Apesar dos sacerdotes, a galera está querendo matar ele, fala, não, cara, para pensar. Se já não teve outros que disseram, versículo 18, Miqueias também profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, exatamente como ele falou. Mataram Ezequias a Miqueias? Não. Ou seja, já houveram outros profetas que falaram a respeito disso. Inclusive teve outro homem, um tal de Urias, versículo 20. Ele também profetizou exatamente como Jeremias profetizou. E quando Joaquim ouviu isso, ele tentou matar, mas Urias fugiu. Ou seja, Deus continua falando na terra, é isso que eles estão dizendo. Então quando você achar que está sozinho,
Eu sou o único que prega a verdade. Eu sou o único que vive o evangelho verdadeiro e prega a verdade. Estou sozinho, quero desistir, quero acabar com tudo. Calma. Na hora que o negócio apertar, que a ameaça de morte estiver chegando na cara, Deus vai falar, calma aí, tem um Miqueias ali, teve um Urias aqui, tem pessoas que falam a verdade. Então o evangelho, por mais difícil que sejam os dias, e por mais que você possa, por algum momento, ver coisas no evangelho que você não concorde, primeiro de tudo, não julgue. Não entre em discussões vãs. Jamais levante a voz para falar contra líderes. Seja da tua denominação, da tua igreja, e principalmente de outras denominações, de outras igrejas. Para que você vai perder tempo criticando outros pastores de igrejas que você nem frequenta, de ministérios que você nem convive, que você nem conhece a realidade? Para que você vai entrar nesse diz que me diz, nessa fofocaiada? Para quê? Seja como Jeremias, não senta na casa do banquete, seja contrito, solitário se necessário for, para buscar Deus, para entregar seu Senhor, e no momento certo vai falar, olha só, as palavras que você está dizendo, elas são verdadeiras. Então não está de todo perdido, pelo contrário, Deus ainda precisa de uma geração que fale a verdade. Deus está levantando uma geração preparada para o ID. E usando daquilo que eu preguei ontem, vou terminar dizendo isso. O ID, em grego e em hebraico, tem significados interessantes. Em hebraico, ID significa colocar a casa em ordem e prosseguir na caminhada. Então só está pronto para o ID quem pôs a casa em ordem. E grego significa ter perseverança para terminar aquilo que começou. Ide. E em segundo lugar, saber seguir alguém. Só está pronto para o ide aquele que aprendeu a seguir alguém, que aprendeu a cuidar das suas funções do ministério, porque há pessoas querendo ir para uma nação pregar e não limpam um banheiro de uma igreja. Há pessoas querendo pregar na vizinhança, mas não enrolam um cabo lá no departamento de som da igreja. Está errado, não está pronto para o ID. Porque ID é aquele que primeiro sabe seguir alguém, sabe submeter alguém, sabe servir na casa. E depois que serve na casa, um dia está pronto para o ID, está pronto para ir nas faculdades, nas ruas, nas escolas, nos hospitais, nas nações, se necessário for. Mas começou ali, ó, falando com o povo e colocando a casa em ordem. Amém? Deus te abençoe. Dia muito abençoado para você. Segunda-feira já começou a todo vapor. Jeremias é um profeta que fala a verdade. Profeta é aquele que fala a verdade. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti, que a glória dele invada a tua vida. Um abraço para todo mundo que eu tô vendo aqui. Tô vendo a galera da Snowball Church Ireland. Deus abençoe vocês aí, galera da Irlanda. André Ogawa, tô vendo a Natália Bandeira, tô vendo a Raquel Tavares, tô vendo o Henrique 91. Um abraço, Henrique, glória a Deus. Me manda uma mensagem, se estiver aqui por Brasília, acho que não, né? Já voltaram os treinos aí em Goiânia? Deus te abençoe. Renato Pena, Lucas Gabriel, Pri Petito, Paulo Rick, várias pessoas aqui. Que Deus abençoe teu dia, que a glória dele venha sobre a tua vida. Saiba que Deus nos chamou como geração que se levanta para o profético, que prega a verdade, que fala a verdade, mas que sabe aguardar o tempo do ID, como aquilo que eu já te falei. Se tiver mais dúvidas sobre essa história do ID, assiste a minha pregação de ontem, do culto da noite na Bola de Neve de Brasília. Entra lá no Bola de Neve BSB ou no meu Instagram, elas estão lá no IGTV. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um dia muito abençoado, que a glória de Cristo venha sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até mais, até amanhã.